Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Este webinar tem por objetivo a apresentação de uma das vertentes da Educação para a Cidadania, Educação para o Risco. Atualmente, a Educação para o Risco é reconhecida como uma das componentes que devem ser desenvolvidas desde os primeiros anos de vida, por forma a garantir a aquisição de matérias de proteção civil e de autoproteção que concorram para a segurança dos cidadãos, a defesa do património e a salvaguarda do ambiente. A escola tem, portanto, um papel fundamental neste processo de formação e informação, enquanto interveniente, privilegiada, para a mobilização da comunidade, através da promoção estruturada de dinâmicas e práticas educativas que visam a adoção de comportamentos de segurança, de prevenção e de gestão adequada do risco. Assim, a Direção-Geral da Educação, no âmbito das suas atribuições na área da Educação para a Cidadania, considerou essencial a concepção de um documento orientador para esta área, em colaboração com outros parceiros com responsabilidades nesta matéria, designadamente a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a Autoridade Nacional de Proteção Civil. O referencial de Educação para o Risco contempla uma abordagem técnico-pedagógica, estabelecendo a ponte entre a comunidade e a escola, pelo que se constitui como um guia orientador desta componente curricular, desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário. Esperamos que este webinar, realizado em estreita colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, se apresente como mais um espaço de partilha, facilitador do reconhecimento da importância da educação para o risco na promoção de uma cultura de segurança que se espelhe na mudança de comportamentos e de atitudes das crianças e dos jovens face aos riscos coletivos. De seguida, passo a palavra à minha colega, doutora Luísa Amaral, que fará o enquadramento da Educação para a Cidadania no currículo. Então, a Educação para a Cidadania está prevista no currículo, no Decreto-Lei nº 139 de 2012, e tem caráter obrigatório. Nos princípios orientadores, no artigo 3º do Decreto-Lei que já referi, nas alíneas M e P, está plasmada a forma como ela deve ser enquadrada em termos curriculares. Na linha M, o reforço do caráter transversal de Educação para a Cidadania, portanto, não aparece como disciplina autonomizada, ou então com a oferta de atividades e disciplinas de caráter facultativo no âmbito da autonomia das escolas. O que é que se pretende da cidadania das escolas? Pretende-se que seja um processo participado, individual e coletivo, pretende-se que promova a mudança de atitude e de comportamento, pretende-se que os alunos e toda a comunidade escolar encarem a cidadania como um modo de estar em sociedade e que dessa forma se assuma como uma tomada de consciência. No âmbito do que estava preconizado no Decreto-Lei que eu já referi, a Direção-Geral da Educação, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, através de um documento, através do protocolo, foi estabelecido, ou estabeleceu-se, que se iria construir um documento que serviria de referencial para servir de instrumento auxiliador para a prática da cidadania da educação para o risco nos estabelecimentos escolares. Como é que se organiza este documento? Este documento está organizado por ciclos e níveis de ensino, portanto, desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário. Está dividido por temas e subtemas. Cada um dos temas e subtemas tem determinados objetivos. Objetivos estes que são alcançados através de um conjunto de escritores que contemplam conhecimentos, capacidades, atitudes e valores e comportamentos que são promovidos no sentido de se atingir os chamados objetivos. Naturalmente, os objetivos e os escritores estarão adequados ao nível de educação e ensino para o qual estão destinados. Como já foi dito, pretendia-se a mudança de comportamento e atitude das crianças e jovens. Naturalmente, as crianças e os jovens são aqueles que acabam por envolver as famílias e a comunidade, porque levam aquilo que aprendem nas escolas, levam para casa. E, naturalmente, isso será uma forma de potenciar a exigência e o rigor em termos de proteção e de segurança coletiva face àqueles que são os riscos coletivos que deverão ser identificados com o auxílio natural
do referencial de educação para o risco. O que é que se pretende? Pretende-se promover uma cultura de segurança, pretende-se que as crianças e os jovens sejam os agentes de mudança e que eles próprios, para além de tomarem consciência que são o primeiro agente de proteção civil, sejam também parceiros no sentido de saber agir em situação de emergência. Naturalmente foram identificados 5 grandes temas para este referencial. Naturalmente, o primeiro tem a ver com a proteção civil, com todos os conceitos inerentes à proteção civil, e depois a tipologia de riscos. Os riscos naturais, riscos tecnológicos, riscos mistos e, para finalizar, o último tema, o plano de segurança. Esta é a capa do referencial de educação para o risco, que está disponível na página da DGE, e que poderá ser descarregado na sua totalidade ou então, consoante o público a que se destina. A página eletrónica que já fiz referência é esta. Naturalmente, a página dos nossos parceiros na elaboração do referencial da Autoridade Nacional de Proteção Civil, onde também educadores e todos os interessados poderão recolher informação no sentido de promover a educação para o risco. Muito obrigada, doutora Luísa Amaral, pelo seu contributo para o esclarecimento relativamente ao enquadramento da educação para a cidadania no âmbito curricular. De seguida, vamos ter connosco as nossas parceiras da ANPC, a engenheira Elsa Costa e a doutora Paula Almeida. Ora, a engenheira Elsa Costa é licenciada em Engenharia do Ambiente na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e encontra-se a desempenhar funções na área da avaliação de riscos na ANPC desde 2006. É elemento do Júri Nacional da Bandeira Azul para a Europa, da equipa de coordenação do Referencial de Educação para o Risco, membro efetivo da ANPC e das comissões consultivas para a revisão dos planos de ordenamento de orla costeira. Tem organizado e dinamizado diversas ações de sensibilização, designadamente as campanhas A Terra Treme, bem como palestras sobre temáticas relacionadas com a mitigação dos riscos. A doutora Paula Almeida é licenciada em Relações Públicas e Publicidade pelo Instituto Superior de Novas Profissões, Escola de Ciências Empresariais, e entre 1998 e 2005 desempenhou funções na Câmara Municipal de Lisboa no Serviço Municipal de Proteção Civil. Atualmente cumpre funções no CDOS de Setúbal, participando em projetos ou ações no âmbito de planeamento e do ordenamento do território, da segurança contra incêndio e da sensibilização e informação pública. É uma das coautoras do Referencial de Educação para o Risco, como já anunciei. E agora vamos ter uma conversa informal, não será propriamente uma entrevista, será uma conversa informal sobre algumas questões de interesse conjunto. Então, eu começo por lançar a primeira pergunta. O que se entende por proteção civil? Toda a gente fala, mas afinal o que é proteção civil? Posso falar eu, portanto? A proteção civil é entendida como uma atividade que se desenvolve para garantir a segurança da população, com o pressuposto de que tem que se aplicar no terreno todas as políticas e estratégias relacionadas com a prevenção, a precaução e a proteção das pessoas face àquilo que são os potenciais riscos coletivos que podem atingir, portanto, num determinado território. E, nesse sentido, responder àquilo que serão os eventuais acidentes graves ou catástrofes que possam estar associados a estes riscos coletivos, no sentido de minimizar os potenciais efeitos que estejam a eles associados. É uma atividade que cabe a todos nós, enquanto cidadãos, enquanto indivíduos. Eu costumo dizer que passa pela profissão, todas as profissões que existem são, portanto, têm um potencial de garantir aquilo que é o sucesso das operações de proteção civil caso aconteçam acidentes graves ou catástrofes, pese embora hajam determinados organismos que 24 sobre 24 horas estejam preocupados com estas matérias, nomeadamente os corpos de bombeiros, os agentes de segurança, por aí. Portanto, é uma atividade que cabe a cada um de nós e a todos nós. Pronto, é uma atividade de todos e para todos. E, de facto, a proteção civil é mesmo uma obrigação de todos nós, é um dever. Com efeito, ao longo da nossa parceria convosco, nós percebemos que vocês
de certa forma já trabalhavam com os estabelecimentos escolares antes de chegarem até nós e antes de estabelecermos o protocolo para esta edição, para este trabalho de, no fundo, elaboração de um referencial, não é? Um instrumento essencial para qualquer professor, não é? Em todas as áreas, desde o pré-escolar até o ensino secundário. E, de certa forma, o vosso trabalho com as escolas alterou-se depois de terem feito o protocolo connosco e com a DGEST, ou ficou exatamente na mesma? O que é que significou, no fundo, esta parceria para vocês? Não sei se a doutora... eu se calhar posso responder. Exatamente, de facto, nós já tínhamos algum trabalho feito junto das escolas em matéria de sensibilização, porque no fundo nós entendemos que a escola é um espaço de excelência na formação dos indivíduos e que através da escola conseguimos exatamente criar alicerces para o desenvolvimento de uma cidadania ativa, que é aquilo que nós pretendemos. E na realidade, quando envolvemos as crianças e os jovens, estamos, na verdade, a chegar até às famílias, aos vizinhos, aos amigos, portanto, a um público muito mais vasto. E entendemos que realmente é muito importante sensibilizar para a matéria dos riscos e das vulnerabilidades a partir dos primeiros anos de vida, porque são idades em que facilmente esses conhecimentos e a aquisição de novas temáticas é muito fácil e a transmissão depois às respectivas famílias. E, portanto, desde logo, trabalhar aspectos básicos, como sejam os comportamentos de prevenção e de proteção, nomeadamente o que fazer e não fazer em caso de riscos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma coisa muito simples que todos os anos é falada, eu sei que quase nas escolas a nível nacional, que são os 3 gestos de proteção para o caso de sismos. Eu hoje em dia quase que era capaz de arriscar que quase 100% da população estudantil já ouviu falar nestes 3 gestos. Outros pequenos sinais, como o que é que significa um toque de uma sirene junto a uma barragem, por exemplo, a importância de limparmos o terreno à volta das casas nas zonas rurais, por causa dos incêndios florestais, a importância de termos em casa, cada um de nós, um pequeno kit de emergência, que no caso de ocorrer um acidente grave ou uma catástrofe, tínhamos que ir a correr e levar connosco. Portanto, estes aspectos, o identificar problemas que existam no território, mas também contribuir desde cedo para que se encontrem soluções para a resolução desses problemas. A que abordagens é que vocês recorrem para promover a cidadania ativa, não só na escola, mas em todos os espaços sociais, não é? Bom, a Autoridade Nacional de Proteção Civil intervém na sociedade nos mais diferentes setores a que nós podemos aceder. Temos a preocupação de procurar atingir a maior parte da população, portanto, a generalidade dos indivíduos, e daí desenvolvermos uma série de estratégias de intervenção que passam não só por atividades educativas, de formação, de informação e sensibilização do público em geral e de alguns públicos-alvos em particular, uma grande incidência, de facto, nas escolas, não é? É lá que vamos formar os cidadãos do futuro e queremos que eles tenham outro tipo de preocupações e outro tipo de presença face à sua própria segurança. Também promovemos os exercícios, que são fundamentais. Aliás, aproveito para dizer, todas as entidades e organismos são obrigadas a fazer exercícios para treino dos procedimentos de emergência face aos riscos a que estão sujeitas. Participamos em várias campanhas, também promovemos campanhas temáticas. Estou a pensar aqui no caso das efemérides que nós temos no nosso calendário, muito em particular o dia 1 de março, o Dia Internacional da Proteção Civil, ou o dia 13 de outubro, em que se comemora de uma forma internacional mesmo aquilo que têm sido as estratégias levadas a cabo pelas várias nações sobre as políticas de intervenção que minimizem aquilo que é o risco de catástrofes naturais. É aí que se insere até a nossa campanha da Terra Treme, que tem tido muito êxito, já vamos talvez no 4º ano da campanha, e que efetivamente nasceu também de um ato internacional, o Shakeout, promovido pelos Estados Unidos, mas que nós aqui na Europa adotámos rapidamente e o tomámos como nosso também. Portanto, estamos bastante presentes com esse tipo de iniciativas. Além disso, temos alguns instrumentos didáticos, como seja o Clube de Proteção Civil, que foi distribuído pelas escolas, um dossiê explicativo do funcionamento do mesmo. Temos também o livro digital Nós e os Riscos, que foi elaborado com uma colaboração internacional com a Espanha.
Temos também a participação em vários seminários, jornadas, congressos, quer com a parceria dos Serviços Municipais de Proteção Civil, quer com a parceria dos agentes de proteção civil. Para além disso, temos uma coisa muito importante, que temos que dizer aqui hoje, que é o Curso Geral de Proteção Civil destinado aos professores e aos educadores, que tem tido agora realizações fora da capital. Portanto, tivemos recentemente uma realizada em Viseu e vamos ter uma a realizar em Porto Alegre, portanto, o que é muito bom. É uma oportunidade a todos poderem participar. Tem tido muito êxito e nós estamos muito contentes com este desafio a que nos lançámos nós próprios. E, para além disso, estamos nas redes sociais, como todas as outras empresas, e procuramos divulgar, promover todos aquilo que são projetos relacionados com a segurança. Claro. E relativamente ao trabalho com vista à divulgação ao referencial, nós pensamos em diversas atividades e ações, não é? A levar a cabo, afinal, o que é que vai acontecer a seguir? Bem, exatamente, isso é uma questão que é bastante interessante. Em primeiro lugar, existe já uma ação de formação que está em processo de acreditação e, portanto, é uma ação que está a ser desenvolvida em parceria com a Direção-Geral da Educação e que tem como público-alvo exatamente os educadores e os professores que queiram trabalhar esta matéria nas escolas em qualquer ciclo, portanto, qualquer disciplina. A seguir é um desafio que esta equipa acredita que vai acontecer por parte das escolas. Portanto, nós estamos em querer que existam várias escolas pelo país que vão trabalhar este referencial e, com base neste referencial, desenvolver projetos mais lúdicos, mais informativos, mas que centralizados nesta temática da prevenção dos riscos, que contribuam de uma forma bastante significativa para estas matérias da sensibilização do público estudantil para a prevenção e para a preparação face aos riscos. É um desafio que nós próprias estamos dispostas a aceitar. Pois é, um grande desafio que nós todos, enquanto parceiros, vamos ter. É um desafio fantástico. Até porque esta formação vai ser para professores de todas as áreas. Exatamente. Porque, obviamente, e como disse bem a doutora Paula Almeida, a proteção civil é uma matéria de todos, não é? Todos nós somos responsáveis pelo coletivo e, obviamente, quanto melhor estivermos preparados, melhor poderemos também ajudar atuar. Os outros, obviamente. Exatamente. E isso faz a diferença, não é? E este referencial, de facto, tem essa mais-valia que é permitir a tal aquisição da cultura de segurança que toda a gente fala, mas, de facto, que é muito pouco vista ainda, não é? Nós percebemos realmente que as crianças mais pequenas, quando fazem parte, quando experienciam, no fundo, das vossas ações e atividades, elas depois, posteriormente, elas mudam o seu comportamento e percebem o porquê de determinadas situações. Eu não sei se alguém quer contar um episódio que se tenha situado numa escola ou num espaço disso, das vossas atividades. Não sei, a doutora Paula Almeida, eu desafiava. Agora é um bocadinho difícil, são tantas as experiências, já passámos por coisas bastante interessantes, algumas delas às vezes chocantes. Estou-me agora aqui de repente a lembrar só de uma coisa muito engraçada, mas que me envolve pessoalmente. Após ter feito uma sessão numa escola a falar dos sismos e da probabilidade de acontecer um tsunami, portanto a onda gigante, uma escola de primeiro ciclo, um dia depois passei pela escola, um dia já, talvez 2 ou 3 semanas depois passei pela escola, os miúdos estavam no recreio a brincar e depois disseram assim, lá vai a senhora dos tsunamis. E eu achei engraçada a expressão porque de facto eles ficam com a mensagem e é importante nós não perdermos estas oportunidades com os mais pequenos. Também temos tido experiências com pessoas já mais crescidas, que importa não nos esquecermos dela, que foi uma mensagem que deixaram, ainda bem que se lembraram de nós também. Eu, este respeito, acho que há um episódio que é mediaticamente bastante interessante, que aconteceu na sequência do grande tsunami da Indonésia. E portanto, existia uma família de férias naquele instante na praia, não é? Em que a miúda tinha aprendido algures na escola, uma criança, eu não sei precisar exatamente a idade, mas era uma criança bastante pequena, e soube reconhecer
o sinal do recuo da água antes da ocorrência do tsunami e com isso permitiu salvar a família e outras pessoas que estavam perto. Portanto, há pequenas coisas que ficam lá e que fazem toda a diferença. Este é um exemplo claro de que esses pormenores fazem a diferença. Eu não sei se querem dizer-nos ainda mais algumas coisas ou se acham que a mensagem já é suficientemente apelativa para o nosso público-alvo, para ter vontade de chegar até ao referencial e criar projetos e atividades. Só esperamos que venham ter connosco, porque nós precisamos dos desafios da escola também para ir mais além. Eu agradeço muito a vossa presença, foi realmente um contributo muito importante. O referencial existe porque, de facto, cientificamente, vocês eram os parceiros certos, não é? E é isso é muito importante. E foi, de facto, um prazer fazer este referencial. Temos tido o feedback sempre de que ele está muito claro e preciso e, portanto, mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade também para estar aqui e para nos dar a vossa opinião relativamente a algumas questões e também para desafiar os professores a virem às nossas páginas, a conhecerem o referencial e a apresentarem projetos. Sim, senhora. Nós também. Obrigada. Obrigada. Ora, resta-nos agradecer a vossa atenção, foi um prazer estar convosco e esperamos que, de facto, surjam rapidamente muitos projetos na área da educação para o risco. Obviamente, se tiverem algumas dúvidas ou se quiserem fazer sugestões, nós temos o endereço que está a passar no rodapé. E não se esqueçam, a proteção civil é um assunto de todos nós. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.